Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, a nossa luz, trevas vem por dissipando. Nasce Jesus, fonte de luz, rompe as cadeias do forte, raio dia da salvação, triunfante vem. Salve Jesus, firme teu justo império, gratos louvores, homens e anjos vêm. Nasce Jesus, fonte de luz, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, aquele ali que é bem. Deus nos amou e nos mandou Cristo, seu Filho querido. Deus nos amou, Deus o encarnou, veio um menino nascido. Deus nos amou, digamos todos os povos, gozam paz e salvação, todos os que crêem. Reino bendito, reino de amor divino, eis que as nações resgate por Cristo tem. Nasce Jesus, fonte de luz, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, aquele que é bem. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Esse texto é o versículo 1 do Salmo 91, e o versículo 4 diz assim: Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. Eu escolhi a música Cobre-me porque nesse Natal nós podemos todos agradecer a Deus pelo seu cuidado, pela sua proteção durante esse período de isolamento, durante esse período de luta contra uma pandemia. E essa música me veio ao coração quando meu filho estava ouvindo a aula de flauta, a aula de música da escola, e eles estavam justamente ensaiando essa música. E num outro dia eu vi um vídeo de uma galinha protegendo os pintinhos contra uma águia, e ela venceu da águia. Ela foi uma mãe muito protetora, ela lutou contra essa águia para proteger os seus filhotes. E nessa hora foi impossível não pensar no cuidado de Deus, na proteção de Deus e nas promessas que Deus tem para a sua igreja, para os seus filhos. E então eu escolhi essa música e eu espero que ela fale ao seu coração como falou ao meu. Espero que o seu Natal seja muito abençoado, apesar do isolamento, apesar das mudanças, apesar de tudo que nós temos que nos adaptar nesse momento. Que Deus abençoe muito sua vida, que você sinta essa proteção, que você sinta esse cuidado do Senhor durante esse Natal e durante todos os dias no próximo ano. Deus abençoe vocês.
Olá, meus irmãos da Igreja Metodista Livre. Estou com muita saudade de todos vocês. Gostaria muito que a gente pudesse estar se vendo ao vivo, mas infelizmente por enquanto ainda não é possível. Eu escolhi essa música, Doce Nome, porque ela fala que o centro da nossa fé é Jesus. Eu fiquei pensando que esse ano todo a gente teve muitas tristezas, muitos medos. Talvez o Natal para algumas famílias vão ser diferentes esse ano, algumas pessoas não vão conseguir se reunir, algumas pessoas vão sentir a falta de outras, mas que a gente possa se lembrar que o Natal, na verdade, é a celebração, né, da vinda de Jesus ao nosso mundo e que a gente precisa se alegrar com isso, né? Que a gente possa não ficar só sentindo falta de quem está longe ou de quem não está mais com a gente, mas que a gente possa se alegrar com os que estão pertinho e que a gente possa dar um abraço muito apertado em quem a gente tem ao nosso lado. E que você possa ter um ótimo Natal, um bom Ano Novo, que 2021 seja um ano abençoado para todos nós. Um grande abraço e um beijo. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. O livro do profeta Isaías diz no capítulo 9, versículo 6: Porque o menino nos nasceu,
um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O ano de 2020 foi um ano muito complicado. Por causa da pandemia, muitos perderam o emprego, muitos tiveram sua renda diminuída, as famílias não puderam mais se encontrar como faziam antigamente, os amigos tiveram que se afastar. Mas é reconfortante, é muito bom saber que o Deus a quem nós servimos, que o Salvador Jesus Cristo, tem essas características que o profeta Isaías escreveu no seu livro. É muito bom saber que o nosso Deus é um conselheiro maravilhoso, que o nosso Deus é um Deus de força, que o nosso Deus é o Pai da eternidade e que o nosso Deus é o Príncipe da Paz. Por isso eu convido você a cantarmos a próxima música, O Príncipe, no grupo Resgate, e que Deus nos abençoe. mas aquela alegria que consegue ser grata a Deus por toda e qualquer situação. Este ano de 2020 não foi um ano fácil. Foi um ano em que pessoas perderam seus empregos, passaram por muitas dificuldades financeiras, enfrentaram problemas dentro de casa, passaram por problemas de saúde e alguns, inclusive, sofreram a perda de pessoas queridas. O ano de 2021 talvez não seja tão bom quanto gostaríamos, mas eu acredito que será melhor do que o ano de 2020. Mas mesmo assim, nós podemos ter um coração muito agradecido a Deus. E aí eu quero convidar vocês para cantarem conosco a música que diz: Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela sua provisão, nada tem nos faltado. E essa música continua falando sobre a proteção de Deus, sobre as pessoas que Ele coloca na nossa vida, por tudo, e nós podemos ser gratos. Deus abençoe vocês.
Bom dia a todos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus alcancem os nossos lares nessa linda manhã que o Senhor preparou para nós. Hoje estamos celebrando o Natal, o fato histórico mais importante da história da humanidade. O fato de Cristo ter assumido a forma de homem, de Deus se fazer homem e habitar em nosso meio, com um objetivo claro e inequívoco de salvar os pecadores. Entre eles, nós fomos alcançados pela graça de Deus. Por isso, temos muitas razões para celebrar na manhã de hoje. Já ouvimos os louvores e agora passaremos à reflexão na palavra de Deus. Leremos hoje o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 17, partindo do versículo 11, iremos até o 19. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Amém? Palavra do Senhor. Você já ouviu falar nos puritanos? Um grupo de cristãos protestantes que saíram da Inglaterra e foram desbravar os Estados Unidos da América. Esses protestantes tinham a expectativa de construir um novo mundo, e eles chamaram a América de Nova Inglaterra. Esses puritanos piedosos, homens e mulheres de Deus, desejavam construir um mundo onde eles teriam liberdade religiosa para adorar e cultuar a Deus. Eles fretaram um navio e aproximadamente 400 pessoas foram para a Nova Terra, atrás desse novo sonho. E você sabe o que aconteceu? Esses homens, esse grupo de pioneiros de 400 homens, foram devorados por lobos e também não resistiram às dificuldades do inverno rigoroso. Esses homens acabaram perdendo as suas vidas, mas eles continuaram enviando outros grupos, os puritanos continuaram enviando outros grupos até se estabelecerem e contribuírem na formação dos Estados Unidos como conhecemos hoje. E sabe o que esses puritanos fizeram no novo território, na Nova Inglaterra? Quando eles tiveram a primeira colheita, que conseguiram colher os frutos do seu trabalho na agricultura, eles fizeram uma grande festa, uma cerimônia, e nesse dia instituíram o Dia de Ação de Graças. Era uma demonstração de gratidão por tudo que eles haviam conquistado em decorrência da graça e da bênção de Deus sobre a vida deles. É muito interessante que os puritanos estabeleceram esse dia que perdura até a atualidade. O Dia de Ação de Graças é um feriado muito forte nos Estados Unidos, assim como o Natal e o Réveillon. A celebração desse dia é muito contundente nos Estados Unidos. Mas pensando nos puritanos, eles poderiam, talvez, fazer um memorial para celebrar ou para se lembrar daqueles homens que morreram entregando as suas vidas. Eles poderiam fazer um dia especial para celebrar o sofrimento dos pioneiros que se aventuraram por aquelas terras inóspitas. Mas esse grupo preferiu demonstrar gratidão, agradecer a Deus pelas conquistas e bênçãos recebidas naquele grande desafio.
Hoje nós vamos falar sobre o poder da gratidão. Nós lemos a história, uma história muito conhecida, a história dos 10 leprosos. Eles foram curados por Jesus em uma de suas viagens da Galileia para a Judéia. Os leprosos não obtiveram a cura no momento, nem na presença de Jesus. Mas Jesus disse: vocês devem ir e conversar com os sacerdotes. Os leprosos saíram, ainda enfermos, da presença de Jesus, e no caminho, antes que chegassem até os sacerdotes, eles foram curados de uma forma milagrosa. Depois de curados, só um deles resolveu voltar e conversar com Jesus, agradecendo a grande dádiva que recebeu, a cura de sua enfermidade. Jesus fez 3 perguntas a este homem que voltou à sua presença com o coração cheio de gratidão. Jesus perguntou no versículo 17: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? A segunda pergunta de Jesus, ainda no versículo 17. E a terceira pergunta de Jesus, no versículo 18, é: não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Nessas 3 perguntas, Jesus mostra a diferença do coração daqueles que possuem gratidão e daqueles que não possuem gratidão. Isto pode atingir a vida de todos os cristãos da mesma maneira. Jesus nos ensinou 2 grandes verdades e nós as conhecemos muito bem. A primeira, Mateus 7,7. Peçam e lhes será dado. Quando precisamos de algo, sabemos que podemos recorrer a Deus e pedir para que Deus atenda às nossas necessidades. Uma segunda verdade que Jesus ensinou é a seguinte: 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias. Nós também conhecemos esta verdade de Jesus contida em Tessalonicenses 5,18. Mas não a praticamos com o mesmo rigor, com a mesma intensidade, com o direito de pedir algo quando nós estamos necessitados. A gratidão é um dos sentimentos mais nobres que existe. Ser grato é reconhecer o benefício que recebemos e que nada nos custou, embora seja algo tão caro e tão relevante. Para ser grato, é preciso ter sensibilidade, humildade, enfim, é preciso ter amor. Ser grato também é uma questão de educação. É por isso que os pais ensinam os seus filhos: diga obrigado quando você receber algo, agradeça, fale obrigado, fale muito obrigado. Os pais sabem que isso é uma questão de educação e a criança precisa ser treinada. O adulto também precisa compreender que esse senso de gratidão, que essa atitude de agradecimento é fundamental na vida do indivíduo. Só agradece as bênçãos do dia quem consegue ver a beleza daquilo que Deus faz, a beleza na natureza, a beleza de um dia. Mas, infelizmente, muitos de nós perdemos o senso de gratidão e deixamos esse ensino bíblico tão fundamental, tão valioso e tão sublime na prateleira de nossas casas. Precisamos ser gratos ao nosso Criador por todas as dádivas que recebemos dele. Eu quero falar na manhã de hoje, portanto, sobre o poder da gratidão e todos os benefícios que nós recebemos quando compreendemos que a gratidão é uma dádiva, é um dom que precisa ser exercido, que precisa ser trabalhado em nós. Eu quero falar sobre alguns benefícios da gratidão baseado no texto que nós lemos. E ali no versículo 15, nós vemos que
a gratidão gera a adoração a Deus. O verso 15 diz: um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Todos os leprosos foram curados enquanto caminhavam até o sacerdote. Foram curados do caminho. Certamente, todos eles ficaram extremamente felizes ao observarem o seu corpo, a sua pele, e perceberem que foram curados da lepra. Até então, eles não tinham autorização legal para entrar na cidade, para que não contaminassem os moradores da cidade. Mas naquele momento, após a cura e com autorização do sacerdote, eles podiam adentrar na cidade, podiam retomar as suas vidas e voltar ao convívio de suas famílias. Mas somente um deles considerou que o mais importante a ser feito era retornar e conversar com aquele homem que o curou. Ele precisava agradecer aquele homem. Mas o agradecimento dele foi um agradecimento de um coração transbordando de alegria e de gratidão pela cura que ele acabou de receber. E esse homem vai louvando a Deus, agradecendo a Deus pela cura que ele recebeu. A gratidão do coração daquele leproso curado era tão grande que o levou à adoração. Os outros leprosos, os outros leprosos seguiram as suas vidas, agora com a saúde restaurada. Vocês percebem a importância disso? A gratidão leva à adoração. Quem está grato a Deus sentirá a necessidade de expor essa gratidão, de louvar a Deus, de demonstrar essa gratidão, e isto será feito com lábios de louvor, com palavras de adoração, com o coração transbordante de gratidão. O caminho natural é a adoração ao Deus que me abençoou. Como seria bom se a nação de Israel tivesse percebido isso naqueles 40 anos em que eles caminharam pelo deserto. Quantas dádivas, quantos milagres, quantos feitos extraordinários o Senhor fez pela nação de Israel. Mas o que ele recebia de retorno, de feedback da nação de Israel? Palavras de murmuração, muita reclamação, muitas reclamações incessantes que culminaram no fracasso da nação de Israel. Aquela geração não poderia entrar na terra prometida e Deus preparou com Josué uma nova geração. E o apóstolo Paulo é categórico ao afirmar que a murmuração foi um dos pecados determinantes, entre outros, para impedir que a nação de Israel conquistasse a terra prometida com aquela geração. Isso pode acontecer também comigo e com você, querido irmão que me ouve nesta manhã. O ser humano é ingrato. O pecado nos deixou egoístas e nós não temos, por natural, agradecer aquilo que recebemos. Nós não reconhecemos tudo aquilo que recebemos de Deus. O que nos falta? A gratidão no coração. Quando eu tenho gratidão, eu dou o devido valor, eu reconheço aquilo que Deus está fazendo em minha vida, está fazendo por mim. A gratidão me leva a honrar, a adorar, a celebrar o nome de Deus e agradecer todos os benefícios que tenho recebido dele. Natal é gratidão, é adorar a Deus, é celebrar o nascimento do Verbo que se fez carne em favor de mim, para me salvar, sendo eu um pecador que não merecia esse benefício. Por isso celebramos
o nascimento de Jesus, demonstrando a nossa gratidão por tudo aquilo que Deus fez por nós. Mas eu quero ainda falar de um segundo benefício da gratidão. Em segundo lugar, a gratidão gera saúde emocional. É muito interessante que o leproso curado, ele volta para agradecer a Jesus, aquele que o curou. O verso 16 diz: e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Por que o versículo 16 faz questão de dizer que o leproso curado era samaritano? Certamente porque esta informação é importante. E o escritor bíblico sabia de todo o significado envolvendo esta questão. Jesus atravessou a região da Galiléia e Samaria. E fora da cidade, afastado do convívio social, um grupo de leprosos. Agora compreendemos que no meio desses leprosos nós tínhamos judeus e também samaritanos. 10 homens vivendo fora da sociedade. O que acontece é que samaritanos e judeus são povos hostis. Havia uma forte hostilidade histórica entre esses dois povos. Um judeu não conversava com um samaritano, um judeu evitava atravessar o território dos samaritanos. A animosidade entre os dois povos era algo contundente e muito claro. Mas aqueles leprosos, em seu drama particular, expulsos da cidade, expulsos de suas casas e famílias, formaram um grupo ali de renegados, um gueto dos renegados. E agora, Jesus passou por aquela região. E Jesus curou todos os leprosos que creram e pediram a cura e clamaram pela compaixão. A cura alcançou também o samaritano. E todos eles deveriam comparecer até o sacerdote e mostrar que estavam curados. Este samaritano, ele retorna até a presença de Jesus, adorando e glorificando a Deus pelo caminho. E quando ele se encontra com Jesus, ele se prostra, se curva, com o rosto em terra, em profunda gratidão. Vocês compreendem a dimensão disso? Um samaritano ajoelhado, com o rosto em terra, diante de um judeu, agradecendo pelo favor, pela dádiva, pelo benefício que recebeu. Então aqui nós vemos que, além da cura da lepra, esse samaritano recebeu uma cura ainda maior, uma cura de preconceito, uma cura em que era capaz de reconhecer como um profeta de Deus aquele judeu que estava diante dele. A diferença social, o preconceito entre os dois grupos foi diluído por aquela grande dádiva que o samaritano recebeu. A gratidão o levou a vencer a diferença. Ele estava tão grato por aquilo que ele recebeu de Jesus, que já não fazia a menor diferença se Jesus era um judeu, ou se era um samaritano, ou se era um grego ou sírio, mas foi o homem que restaurou a sua saúde, os preconceitos foram esquecidos. O samaritano estava grato e precisava demonstrar essa gratidão, ponto final. Se atirou aos pés de Jesus e louvou a Jesus e demonstrou a sua gratidão. Nós percebemos que a gratidão tem esse poder de gerar uma cura emocional em muitos relacionamentos rompidos, partidos.
O indivíduo que murmura, que reclama, que trata com animosidade as pessoas, que rompe relacionamentos, que simplesmente deleta as pessoas de sua vida, não dando oportunidade para a restauração de relacionamentos, esse indivíduo caminha para um adoecimento emocional. Relacionamentos interpessoais que não são restaurados, mas sempre com rompimentos, sempre com pessoas sendo afastadas de sua vida. Isso nos adoece emocionalmente. Eu me lembro da história do filho pródigo. O filho pródigo estava tão confiante que ele seria feliz longe da presença do seu pai, que os recursos financeiros que ele levaria da herança seriam suficientes para trazer a sua felicidade. Depois que ele perde tudo, o filho pródigo cai em si, ali comendo comida de porcos, ele reconhece. Ele se volta para o pai dele e se recorda como o pai dele tratava bem os funcionários de sua propriedade. E ele pensa, se eu voltar e o meu pai me tratar como ele trata os demais funcionários, eu estarei, isso será suficiente para mim. Você percebe que somente quando a gratidão entra no coração do filho pródigo, e ele percebe que ele precisava do pai, ele tinha necessidade do pai, a presença do pai era importante em sua vida, ele inicia um caminho de volta, um caminho de retorno. Infelizmente, a ingratidão ainda existe no mundo, a ingratidão impera nos relacionamentos interpessoais. Há muita reclamação, murmuração, ódio e vingança. Uma pessoa ingrata é capaz de pagar o mal, de pagar o bem com o mal, mesmo sabendo que Jesus disse que nós deveríamos pagar o mal com o bem. Que nós saibamos olhar para as pessoas que estão ao nosso lado, que possa sair de nossos lábios palavras de gratidão. Muito obrigado por isso. Eu te agradeço por tudo que você fez por mim. Palavras de gratidão para as pessoas que estão ao nosso redor, que convivem conosco. Isto gera senso de gratidão em nossos corações. E isso nos traz saúde emocional, traz perdão, traz cura para a alma. Vamos permitir que o Espírito Santo trabalhe esse senso de gratidão em nós. E um terceiro benefício que eu quero ainda tratar com vocês sobre a gratidão, os benefícios da gratidão, é que a gratidão gera a bênção divina. Quando o leproso curado retorna, Jesus disse, vocês eram 10, onde estão os outros 9? E Jesus nota que aquele samaritano voltou até a sua presença, glorificando a Deus, prostrou-se na presença de Jesus, reconhecendo quem ele era. As palavras de Jesus no versículo 19 são contundentes. Levante-se e vá. A sua fé salvou você. Você percebe que este leproso que foi curado, que teve o coração cheio de gratidão e que retornou para conversar com Jesus, recebeu uma bênção muito maior do que os outros 9, que apenas receberam a cura da sua lepra. Este homem, na presença de Jesus, demonstrando a sua fé e a sua gratidão, Jesus lhe disse, a tua fé salvou você. Aquele homem teve uma compreensão superior sobre quem era Jesus, a tal ponto que Jesus falou sobre salvação. Jesus não falou sobre cura, os outros 9 também foram curados, mas somente este recebeu a palavra de salvação de Jesus.
Você percebe que como uma pessoa ingrata, ela pode ser cega, ela pode não ter a percepção espiritual das coisas que ela perde. Uma pessoa ingrata, ela não reconhece as coisas boas que acontecem em sua vida, as grandes dádivas que ela recebe de Deus. Uma pessoa ingrata, ela tem a incrível capacidade de transformar em maldição aquilo que era uma bênção que Deus estava concedendo a ela. Era uma oportunidade, era uma bênção, mas um coração ingrato pode transformar isso em uma maldição. Ela não consegue ter a percepção de tudo aquilo que recebe de Deus. Tudo é resolvido na vida de uma pessoa ingrata com reclamação, com xingamentos, com impropérios e com escândalo. Mas somente uma pessoa que recebeu a gratidão em seu coração, que compreende os benefícios da gratidão, é que sabe fazer uso da gratidão a seu favor. A ideia aqui é simples. A gratidão atrai novas bênçãos de Deus. Deus ama um coração agradecido. Quanto mais eu agradeço a Deus por aquilo que eu tenho, Deus, como Pai amoroso, tem a alegria de derramar sobre a minha vida novas bênçãos. Mas se o meu coração é ingrato e murmurador, Deus precisa trabalhar comigo para que eu reconheça esses sentimentos negativos em meu coração. E assim a minha vida fica bloqueada, e eu fico andando em círculos, sem caminhar para novos patamares de bênção que Deus tem para mim. Assim como aconteceu com o samaritano, um coração grato vai para instâncias superiores, porque Deus tem novas dádivas, novas bênçãos, novos benefícios. Deus, como Pai amoroso, Ele tem a alegria de abençoar os seus filhos. Mas um coração agradecido é um estágio na vida que precisamos alcançar. Deus quer ver em nós este coração agradecido. Por isso, queridos, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Um coração agradecido, ele vai reconhecer aquilo que Deus faz, e Deus vai ter a alegria de levá-lo a novas experiências de fé. Que Deus nos abençoe. Estes foram os benefícios da gratidão. Que eu e você possamos, nesse Natal, ter um coração grato. Reconhecer a importância de ter palavras de gratidão, de sorrir para as pessoas, de cumprimentar as pessoas, de agradecer as pessoas. Quando frequentamos ambientes, converse com as pessoas, saiba o nome das pessoas mais humildes, não trate ninguém de forma diferente. E, finalmente, reconheça todas as dádivas que foram derramadas do céu sobre a sua vida. Um coração grato alcança o coração de Deus. Eu quero orar por sua casa, por sua família, na manhã de hoje. Pai, nós te louvamos por essa palavra rica, poderosa, penetrante, ó Pai, que tem o poder de dividir a alma, o espírito, as medulas e ossos do nosso ser, discernindo, Pai, aquilo que precisamos aprender. Pai, fala de uma forma poderosa aos nossos corações. Que haja, Senhor, em nós esse coração grato, um coração que adora a Deus, que reconhece, ó Pai, o devido louvor que nós devemos ao Senhor. Pai, cura de nós também, cura-nos emocionalmente, ó Pai, tirando de nós todo sentimento negativo, toda palavra de murmuração, toda reclamação, Senhor, tira isso de nós, Pai, e nos leva, Senhor, a experiências mais profundas, a te conhecer, ó Pai, de uma forma mais verdadeira e mais profunda. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tem maiores bênçãos para os seus filhos. Assim como aquele samaritano conheceu a salvação em Cristo, depois de ter a cura da sua lepra, nós sabemos
que o Senhor tem reservado coisas grandes aos teus filhos. E nós estamos aqui, ó Pai, para recebê-las. Que o Senhor abençoe a cada família, Senhor. Nós te agradecemos pelo ano que está se findando. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor foi fiel. Não queremos aqui reclamar da pandemia ou tecer comentários negativos sobre o que aconteceu, mas queremos falar daquilo que o Senhor fez. O Senhor foi fiel, Pai, em toda a pandemia. Obrigado, ó Pai, porque a cura dessa enfermidade está muito próxima. Obrigado, Senhor, porque o Senhor poupou as nossas vidas, o Senhor cuidou de nossas famílias e o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado da tua igreja, Senhor. O Senhor tem sido fiel e protetor, por isso te louvamos. Pai, que o Senhor abençoe a todas as famílias. Nós te louvamos, porque o Senhor olhou para nós, pecadores, e decidiu agir, enviando Jesus Cristo, seu Filho, para nos salvar, nos redimir de nossos pecados. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ó Pai. E que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, que também estejam sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém, amém, amém. Queridos, que Deus te abençoe nesse dia tão especial. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, durante esses próximos dias que nós estaremos refletindo sobre o Evangelho de Cristo, a vinda de Jesus ao mundo. Que Deus possa abençoar as nossas casas, as nossas famílias, e que o Natal tenha um significado muito profundo em nossas vidas nesses dias. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que Deus nos acompanhe. Um forte abraço, um Feliz Natal. Fiquem com Deus.